E o interessante você falar sobre a medicina da floresta, qual que é a importância de introduzir na nossa vida diária essas medicinas, sabe, essas ervas de cura, eh, como fazer isso? Buscar na onde? Qual conteúdo, sério que pode divulgar, esse conhecimento? Você pode falar um pouquinho sobre a importância da orientação e o que são essas ervas? Sim. Nós temos duas categorias, basicamente, de Sim, plantas sagradas que a gente fala em xamanismo. As plantas curandeiras, né, as plantas curativas, é que os índios não distinguem muito, né, uma coisa da outra. Mas as plantas que curam, né, as medicinas, e as plantas que se chama de plantas de poder, plantas psicodélicas, plantas mestras, tem vários nomes aí que a gente pode sim, estar utilizando, né? A ciência usa a palavra alucinógenos, mas ela não compreende realmente o que são essas plantas, né? O termo científico mais correto seriam plantas psicodélicas ou psicotrópicas, né? Que realmente aí expandem a percepção do mundo, expandir a percepção do universo, a autopercepção do ser, né? E as plantas medicinais que estão aí no cerne de várias tradições populares, né? Todo mundo aí conhece os chás de determinadas plantas para curar alguma coisa, tal, né? Mas a melhor fonte que a gente pode ter de conhecimento são os povos indígenas. É o sim, índio, é o povo indígena, é o povo que carrega uma interação com o reino vegetal, né? O reino vegetal, todos os seres do reino vegetal, dentro do xamanismo, ele tem alma também, eles também possuem espíritos, também possuem forças. Cada uma dessas forças contidas nas plantas vai ajudar na cura de alguma doença, no tratamento de alguma doença. E o xamã, né, ao longo aí de milhares e milhares de anos, os xamãs foram descobrindo, né, justamente entrando em contato com esse espírito das plantas. Então a gente sempre fala muito isso dentro do xamanismo, né? Que o índio, de repente da etnia, do povo indígena, né, ele não nasceu exatamente sabendo para que aquelas plantas funcionam. O xamã, o pajé, tem essa propriedade, esse poder, essa força de conseguir entrar em contato com o espírito da planta e saber para que ela serve mesmo sem nunca ter tomado, ter testado, né? Porque é engraçado, né? A gente tem, por exemplo, a ayahuasca, por exemplo, que é uma planta sim, mestra, né? Uma planta de poder. É uma mistura, né, de duas plantas, do cipó e de uma folha, que só tem na região do oeste amazônico. Como que dentre 15 mil espécies vegetais que existem na floresta amazônica, os são pajés, os duas xamãs ervas, antigos sabiam exatamente quais eram as duas sim, plantas que tinham que misturar. Foi porque esse pajé, esse xamã, entrou em contato com o espírito dessa planta e a planta sim, falou para ele para que ela servia. Né? Então, esse mundo invisível, né, para o xamã, ele é dinâmico, ele está ali o tempo todo. Então, as plantas, elas vão nos trazer cura, vão nos trazer equilíbrio. O reino vegetal, ele é o sonho do criador, que a gente fala dentro das tradições xamânicas, né? O criador dorme no reino mineral, ele desperta, ele sonha, né, dentro do reino vegetal. Então, as plantas, elas são exatamente, né, o contrário do que seria a existência humana, né? Então, nós temos o sangue, né, correndo nas nossas veias, que é baseado em ferro, né? As plantas sim, também têm a seiva, que é baseada em silício, né, em sílica. Nós temos ali as glândulas reprodutoras embaixo, as plantas têm as glândulas reprodutoras em cima, que são as flores, né? Então, nós temos uma irmandade com as plantas, né? Então, a dupla ser humano e planta, ela está praticamente em quase todas as religiões de uma forma ou de outra. Tem a árvore do paraíso lá na tradição cristã, né? Então, nós temos uma relação muito estreita com o reino vegetal. Nós temos uma relação forte com o reino vegetal, porque praticamente as formas das folhas, dos frutos, tem muita relação com a forma dos nossos órgãos, né? Dos nossos órgãos verdade, internos, sim, das nossas células. Tanto que Paracelso, lá na época medieval, ele fez uma correlação entre as plantas e os planetas, né? Os alquimistas fizeram essa correlação, mas isso já era conhecido pelos indígenas há milhares de anos. Então, as plantas, elas vêm tanto da parte medicinal, como chá, pomada, né, formas ali de a gente aplicar no nosso corpo para curar alguma doença, como sendo também expansoras da consciência.
no meu caso da ayahuasca, da jurema, dos cogumelos, né, os cogumelos cubensis, os cogumelos amanita, né, da Sibéria. Então, essas plantas e fungos, elas estão aqui justamente para nos ensinar a acessar o divino, né, esse divino que está contido tanto dentro do próprio vegetal, quanto abrir o nosso divino interior, abrir a nossa força divina. Então, as plantas aí é um leque imenso, né? Eu estou até escrevendo um livro sobre plantas medicinais brasileiras, né? Que é algo que a gente conhece muito pouco, né? Das plantas indígenas, medicinais brasileiras, né? Por quê? É uma tradição que a gente vai perdendo com o tempo. A gente acaba substituindo muito pelas plantas que são importadas, né? Que não são nativas do Brasil, são nativas da Ásia, da Europa, como hortelã, camomila, gengibre e tal. E a gente não conhece muito das nossas tradições indígenas Isso. daqui, do uso das nossas plantas, que é algo poderosíssimo. Com certeza, é tão interessante que tem várias plantas que a gente pode comer, são as punks, e traz Sim, essa nutrição, essa sabedoria de curar através das plantas, que a gente pode pensar em qualquer coisa, uma diarreia, um dor de estômago, a gente já lembra já do broto de goiaba, do boldo, de todas as ervas medicinais.